Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Para nós evoluirmos e transpormos essa situação, nós temos o Evangelho como um código que nos orienta nas mudanças que nós precisamos empreender. Jesus foi muito claro quando ele colocou: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é o grande alívio que nós devemos buscar no momento de aflição, no momento de perturbação, no momento de desequilíbrio. Para e reflete. O que faria Jesus se estivesse no meu lugar? Como Jesus se comportaria diante desse familiar, diante desse colega de trabalho, diante desse vizinho, diante dessa criatura que de alguma forma se posiciona como um adversário, se posiciona como alguém que não se agrada da nossa presença ou da nossa amizade? A grande preocupação que eu particularmente procuro ter é de não nutrir esse tipo de pensamento para com ninguém. Eu não procuro ver as pessoas como adversários, pessoas que não nos compreendem. Nós temos que entender que isso faz parte da posição em que ele se encontra. Nós não podemos achar que todas as pessoas vão enxergar o mundo pela mesma ótica. Se nós temos, às vezes, dificuldade no relacionamento com alguém, paremos um pouco e nos coloquemos na posição dele. O grande problema que nós encontramos no relacionamento é porque o orgulho ainda nos coloca como sendo superiores, como achando que a nossa opinião, que a nossa forma de enxergar o mundo, ela é exclusiva. Não é. Leonardo Boff, um religioso católico, ele tem uma frase dele que eu gosto muito de usar, que ele diz assim: um ponto de vista é apenas a vista a partir de um ponto. Então, aquilo que você está vendo e achando que é a sua realidade, que é a sua verdade, ela só está sendo construída pela perspectiva em que você se encontra. Se você se encontra numa outra perspectiva, você vai ter uma visão diferente. É como daqui. Daqui eu estou vendo todos vocês de frente. Mas a partir do ponto de cada um, vocês estão vendo uma parcela relativa do que compõe essa sala. E assim é com a vida. E nós temos que entender que cada um carrega consigo as suas cargas de experiências anteriores. Cada um carrega consigo os seus comprometimentos de vidas passadas e até mesmo da vida presente. E o que é que nós temos que entender? Que todas as pessoas que estão aflitas, que estão sobrecarregadas, que buscam a casa espírita, elas buscam a Jesus. Elas buscam o consolo que o Mestre prometeu àqueles que estavam nessa condição. E o que é que nós temos feito nas nossas casas? Nós estamos realmente oferecendo consolo? Nós estamos realmente oferecendo a essas pessoas o amparo, a assistência? Porque consolar é uma palavra que ela tem vários significados, né? Se você for procurar na internet, mas tem um que eu achei bem interessante. Consolar, consolo, ou seja, você chega para alguém que está sem solo, sem chão, e lhe procura, é você dar a ele um chão, ele sentir firmeza, sentir onde pôr os pés. Porque já perceberam que muita gente, quando está aflita, diz assim: eu estou sem chão, a minha vida está destruída, eu estou sem chão. Então, consolar também tem essa acepção de dar a alguém a segurança de saber onde pisar, saber como caminhar. E a tarefa de consolar, dentro da doutrina espírita, ela se salienta. Ela se salienta porque não foi um propósito de Kardec, é um propósito do próprio Cristo. Ele coloca que se nós confiássemos nele e nós mantivéssemos a fé, ele rogaria ao Pai e o Pai enviaria um outro Consolador. O Espiritismo vem apenas como cumprimento da promessa de Jesus. Então a casa espírita, ela tem que se preparar para isso. Ela tem que estar apta a oferecer o consolo, o reconforto aos aflitos, aos desesperados, aos desesperançados. Mas como é que nós podemos oferecer isso? Joana de Ângeles, ela traz
3 elementos que são fundamentais nesse processo, que é a humanização, a qualificação e a espiritização que nós precisamos desenvolver dentro da casa espírita. Quando ela fala da humanização, é que nós compreendamos a nossa dimensão humana, que nós estamos ali, nós somos pessoas também carregando as nossas dificuldades. Somos pessoas também que temos os nossos problemas. Também temos as nossas aflições. E que não podemos, nesse momento em que estamos servindo de consolo, ficar tentando descarregar o nosso exemplo, a nossa situação, para as pessoas que vêm em busca de ajuda. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes acontece de a pessoa chegar lá chorando pela morte de um parente e escutar: não, eu também, minha mãe morreu mês passado, eu também passei por isso. Não, eu perdi também um ente querido. Quando você consola, você oferece o consolo ao outro, não se colocando como exemplo, não oferecendo você como referência. Porque a dor, ela é uma coisa individualizada. A dor que você tem com a perda de um parente, com a morte de um parente, a dor que você tem com alguma aflição que você passa, não significa que vai ser a mesma dor que a outra pessoa está passando. O Espírito Hamed, através da psicografia de Francisco, do Espírito Santo Neto, escreveu um livro, As Dores da Alma. E nesse livro ele fala que as percepções, elas estão no espírito. Está lá no livro dos Espíritos também. Mas ele esclarece mais, ele diz que as nossas construções psíquicas, elas são frutos da nossa herança cultural, das nossas vivências, das nossas experiências passadas, tudo valores culturais que nós adquirimos na vida presente e a maneira como nós nos posicionamos diante da vida. Então, uma coisa que para nós pode ser muito natural, nós como espíritas, é compreendermos a morte como sendo um processo, um fenômeno natural para nós, né? Embora que se perguntar aqui quem quer morrer, ninguém quer, né? A gente fala, mas é claro que ninguém quer morrer, porque o querer morrer é contrariar, né, a lei do progresso. Ninguém quer morrer, mas nós temos que estar preparados, porque ela é algo fatídico. Todos nós iremos passar por ela. Só que a nossa visão enquanto espíritas, nós temos que entender que as pessoas que vêm em busca de consolo, elas não estão com essa visão. Elas não estão com essa percepção. E na hora de consolar essa pessoa, não adianta querer dizer: ele está em um bom lugar. Ele está sob o Itagiba, está carregando ele nos braços. Chico Xavier, quando perguntaram a ele como ele procederia diante de alguém que vem dar notícia do falecimento de um parente, ele disse: eu abraço, choro junto com a pessoa. Isso é empatia. É isso que a casa espírita tem que estar preparada, para entender que os mecanismos do consolo, eles não passam por ditar regras, por ditar modelos e padrões. Porque não é assim, cada um carrega consigo o seu próprio fardo pessoal. Cada um carrega consigo as suas dores, as suas aflições. O que é que nós devemos fazer? É pedir que a pessoa, ela conte, ela tenha certeza de que o que ela precisar, ela poderá contar comigo. Eu sei que está sendo difícil para você esse momento, mas se você precisar, eu estou aqui. Na hora que você quiser conversar, se você quiser chorar, você tem o meu ombro e eu vou chorar contigo. É esse o consolo que nós precisamos. É isso que a pessoa busca. Não é chegar sofrendo, aflito na casa espírita e escutar uma explanação doutrinária tão cheia naquele momento, tão sem significado para a pessoa. Porque ela está sofrendo. É como você está sofrendo um afogamento e a pessoa querer pregar para você e ensinar como é que se nada. Você, naquela hora, ninguém quer aprender a nadar. Se a pessoa não sabe, é naquela hora que vai querer aprender. Ela quer algo que possa ajudá-la a sair daquela situação. E às vezes falar isso, às vezes a maneira como se coloca, ao invés de ajudar,
É como se ao invés de uma boia você jogasse uma pedra. Faz com que a pessoa afunde ainda mais no sofrimento. Porque buscou a casa espírita em busca de consolo e às vezes não encontra esse consolo. Busca a casa espírita em busca de alívio e às vezes, ao invés de escutar uma palavra de consolo, às vezes as coisas são colocadas de uma maneira que a pessoa se sente até perturbada. É como se ela tivesse uma culpa por estar sofrendo. É como se fosse algo em que a pessoa se sente mal porque está sofrendo. Mas o sofrimento, ele é natural. É um momento que todos nós passamos por ele. A dor, ela vem como um processo educacional. Mas o sofrimento, ele vai ser muito do nível de consciência de cada um. Tem pessoas que, diante de uma situação dolorosa, elas, se tiverem um pouco de maturidade espiritual, elas vão conseguir suplantar aquilo mais facilmente. Mas para outras pessoas, aquele mesmo processo doloroso que para você foi fácil suportar, para outras pessoas, isso pode ser algo muito difícil de sair. Às vezes a pessoa mergulha num processo depressivo, a pessoa afunda em sofrimentos demorados, sofrimentos sem nome, sofrimentos em que a pessoa não consegue encontrar um significado, mas aquilo faz parte do estado psíquico, do estado emocional em que aquela pessoa se encontra. O que é que a casa espírita precisa? É buscar a qualificação. Joana diz isso bem claro. O que é a qualificação? É preparar as pessoas para o processo de atendimento fraterno. Porque quando a gente fala de consolar, o Espiritismo tem esse papel muito claro, muito nítido no trabalho do atendimento fraterno. Porque o atendente fraterno é aquela pessoa que vai ouvir. É a pessoa que vai procurar naquele momento escutar, sentir realmente quais são as dificuldades, as dores que aquela pessoa tem. Mas ele precisa estar preparado para isso. Ele precisa ter conhecimento de como lidar com essa situação. E não é só estudar espiritismo para isso. Porque às vezes as pessoas acham que só dentro do espiritismo vai encontrar respostas para a consolação. É preciso estudar um pouco da psicologia. É preciso estudar essas ciências do comportamento. Porque naquele momento se apresenta diante de você uma mente, um coração que está tendo essas dificuldades. E não existe receita de bolo para o atendimento fraterno. Não existe uma receita de bolo para quando você está diante de uma pessoa que está aflita. Você precisa entrar na alma dela. Você precisa sentar, ouvi-la, deixar que ela externalize o que ela está sentindo. Fazer com que ela compreenda quais são os seus verdadeiros sentimentos naquele momento. Tentar que ela busque qual a causa verdadeira daquele sentimento. Mas através do esforço dela, com acompanhamento, com orientação sua, não procurando induzi-la a achar aquilo que você, como atendente, entende que seja a natureza do problema dela. Porque nós não sabemos. No atendimento fraterno, por mais que os espíritos lhe inspirem, mas nós temos que ter consciência disso, que conhecer um pouco dos mecanismos da psicologia, para saber como lidar com essa situação, como conversar, como consolar, é importantíssimo. O Evangelho de Jesus, quando ele nos fala do consolo, ele nos livra de um problema muito sério causado pelas religiões pagãs e pelas religiões da matriz judaico-cristã, que veio com aquela ideia de céu e de inferno, colocando para nós que todo sofrimento é fruto de um castigo pelos crimes praticados e que nós iremos sofrer eternamente no inferno se nós não modularmos a nossa vida, não nos tornarmos cristãos, ou nos tornarmos pessoas melhores. O Espiritismo vem nos mostrar que a vida, ela é uma contínua. A vida não é apenas isso que nós estamos vivendo aqui. Nós somos espíritos que estamos transmigrando da nossa primitividade até a nossa angelitude, onde ninguém pode aquilatar quantas reencarnações serão necessárias. O processo de regeneração, o processo de transformação moral, ele não se dá numa reencarnação só. O que nós conseguimos a cada reencarnação é dar um passo
no caminho dessa regeneração, no caminho dessa mudança. E o que o Espiritismo vem com isso é nos livrar daquela ideia do sofrimento atroz e que ninguém consegue se livrar porque é um castigo de Deus. Nos mostra que nós somos responsáveis pelo que está acontecendo, mas também somos nós que temos em nossas mãos as possibilidades de mudar tudo isso. E o que a Casa Espírita tem que oferecer é o amparo, é a assistência, é o consolo, que significa você acolher essa pessoa, trazê-la para junto. Não é simplesmente dizer para ela como ela deve agir e fazer com que ela procure o seu rumo, mas é oferecer a ela, dentro da Casa Espírita, oportunidade de trabalho, espaço de vivência, de acolhimento. E olha que é um problema que nós enfrentamos seriamente dentro do movimento espírita. Porque eu estou dizendo isso aqui com toda a abertura pela vivência que eu já tenho no movimento espírita. Infelizmente, algumas instituições elas se transformam em mosteiros, onde existem as pessoas que estão ali à frente, que conduzem aquele trabalho, sem ter essa compreensão de que o espiritismo ele não é algo que vai ser conduzido apenas por aquelas pessoas. O espiritismo ele tem que ser integrativo, ele tem que fazer com que cada pessoa que tenha contato com a doutrina espírita, ela se sinta motivado a fazer parte, a se integrar. Nós, enquanto trabalhadores, enquanto dirigentes do movimento espírita, nós temos que ouvir aquelas perguntas que Jesus fez a Pedro e procurar refletir qual a resposta que nós daríamos a Jesus. Jesus, depois de terem se alimentado, Jesus se reúne e pergunta a Pedro: Pedro, filho de João, tu me amas? Aí Pedro diz: mestre, é claro que eu te amo. Tu me amas mais do que os outros? Mestre, claro que eu te amo. O que é que Jesus diz para ele? Pedro, então apacenta os meus cordeiros. O que é apacentar? Muita gente pensa que é amansar, é colocar na paz. Apacentar aí não é de paz. Apacentar aí é de cuidar, é de você tratar, é de você pastorear as ovelhas. Quando fala apacentar as ovelhas, é você pastorear as ovelhas. E quando você pastoreia, você protege. Quando você pastoreia, você cuida, você alimenta, você dá abrigo. Então, quando Jesus recomendou isso a Pedro, Pedro escutou essa pergunta de Jesus e disse que ficou estranho naquele momento, porque logo em seguida Jesus repete a pergunta. Pedro, filho de João, tu me amas? E Pedro disse: mestre, eu te amo. Jesus, então apacenta as minhas ovelhas. Mais uma vez Jesus volta e pergunta. Eu acho que Emmanuel, ele se inspirou nessas perguntas de Jesus quando ele foi falar com o Chico a respeito da disciplina, né? Porque perceberam que ele também disciplina, ele volta 3 vezes. Por que Jesus insistiu com essa pergunta a Pedro? Devido à importância que isso iria assumir diante do compromisso de Pedro de ser a pedra sobre a qual se edificaria a igreja. A responsabilidade de conduzir o rebanho, a responsabilidade de apacentar as ovelhas, não deixar que elas se percam. Porque, como ele coloca, a necessidade de ir atrás da ovelha perdida, porque para Deus todas as ovelhas devem ser resguardadas, todas elas devem ser protegidas no seu redil. E nós, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos apacentando as nossas ovelhas? Nós estamos apacentando ou estamos dentro das casas espíritas criando muitas vezes um rebuliço, um alvoroço, um desencontro, em que quantas pessoas não têm se atritado, se perturbado dentro de uma convivência, dentro de um relacionamento na casa espírita? Como explicar isso? Se o chamamento de Jesus foi para que nós apacentássemos as ovelhas,
Por que tanto melindre? Por que tanta discussão? Por que tanto atrito dentro das casas espíritas? Porque talvez não estejamos vivenciando a essência do que o Evangelho nos recomenda. Porque talvez nós estejamos vivendo as experiências dentro da doutrina espírita, mas dentro dos modelos culturais convencionados das outras religiões. É uma necessidade que nós temos ainda mais hoje, diante desse exemplo que nós tivemos com a pandemia, onde tantas ovelhas desgarradas se afastaram do movimento espírita. Tantas casas espíritas fecharam as portas. E os dirigentes ficam se debatendo como que eu vou fazer para trazer esses trabalhadores de volta. A ovelha, ela reconhece o chamado do seu bom pastor. Se o pastor cuidava bem das ovelhas, as ovelhas voltam. As ovelhas não se afastam do seu pastor. Isso precisamos refletir, porque a responsabilidade passa por nós que estamos à frente do movimento espírita. Não é assumir complexo de culpa com relação a isso, mas é assumir responsabilidades. O que é que nós estamos fazendo? Por que a nossa casa não está tendo amplitude dos seus trabalhos? Porque ao invés de entrarem novos colaboradores, nós estamos vendo um desgarro, são pessoas se afastando. Esse olhar, essa conscientização, ela precisa existir. Porque nós, enquanto movimento espírita, não podemos achar que os espíritos vão estar resolvendo os problemas que são pertinentes à nossa maneira de nos conduzirmos. Não podemos estar jogando para os mentores espirituais da casa perguntas vãs, perguntas tolas, sobre coisas que nós, enquanto pessoas, pelo que já foi nos oferecido, a nível de conhecimento, com o Evangelho, com as obras da codificação, já seriam demais suficientes para nós compreendermos quais são as nossas tarefas, quais são os nossos compromissos. Nós não podemos alegar desconhecimento. O atenuante da ignorância não nos cabe mais. Costuma-se dizer que uma pessoa, quando procura a doutrina espírita, é pelo amor ou pela dor. É muito comum isso, né? Realmente, eu já encontrei pessoas que foram pelo amor, mas estatisticamente não, que ninguém fez essa estatística, mas vivencialmente a procura pela dor é sempre muito maior. É sempre muito maior. Seja por questões da perturbação, com a mediunidade aflorando, e a ignorância, o desconhecimento acerca de todo o processo, seja pelos conflitos de relacionamento, os conflitos emocionais, tudo isso faz com que as pessoas, em algum momento, busquem a casa espírita. E nós precisamos compreender que a casa, ela tem que estar em condições de atender. Porque uma pessoa que chega na casa espírita e que ela não se sente acolhida, ela não encontra o consolo, isso pode ser apenas por uma perspectiva dela. Mas o que nos entristece é quando isso é pela falta realmente da efetividade do trabalho que a casa deveria oferecer naquele momento. Lá no GESP, o Grupo Espírita de Petrolina, tem algumas pessoas aqui, André, Glória, que estão aqui presentes, que são trabalhadores lá do GESP. Isso é uma das coisas que nós procuramos pautar lá, é esse trabalho de acolhimento. Existe uma pessoa na recepção, toda pessoa que chega, que notadamente não é frequentador, está visitando a casa, essa pessoa é acompanhada, apresenta-se todas as dependências da instituição, essa pessoa recebe a mensagem, ela tem um tratamento de acolhimento. Porque nós entendemos que você, quando chega na casa de alguém, você quer ser bem acolhido. Principalmente quando você chega nessa casa em busca de apoio, em busca de alguma ajuda. Você se sentir naquele momento acolhido, recepcionado, abrigado pelas pessoas, é muito mais importante do que qualquer requinte que a casa possa ter. Porque o que se está buscando naquele momento é isso. É você ter alguém com quem você possa dialogar, com quem você possa conversar. Infelizmente,
Nós sabemos que algumas casas espíritas, as pessoas chegam, elas entram caladas e saem caladas. Não recebem boa noite sequer na entrada, nem um até logo na saída. É preciso entender que quando Joana fala de qualificar, os dirigentes do movimento espírita, os dirigentes das casas espíritas, precisam entender que não se coloca numa posição se não consegue exercer. Que não se oferece para uma atividade se você não quer abrir mão de outras ocupações que talvez interrompam a efetividade desse trabalho. Quando o Espírito de Verdade falou do devotamento e da abnegação, isso cai fortemente na nossa consciência. Porque você, para ser dirigente de uma casa espírita, você tem que se devotar àquele trabalho. Para ser dirigente da casa espírita, você tem que agir com abnegação, você tem que se dedicar integralmente, se oferecer àquele trabalho. Só, mas tenho as minhas atividades particulares. Então, reflita se pode ou não. O que não pode é você querer assumir um trabalho e ficar o tempo feito. Eu já ouvi gente dizer, rapaz, tal dia não dá para ter reunião, porque é o dia da minha pelada, é o dia de jogar para bater bola. Nesse dia não dá não, porque é o dia que eu tenho uma reunião de condomínio. Tem um ditado popular que diz, se não aguenta com o peso do pote, não põe a mão na rodia. Não dá, não vai. Não entra. Se não aguenta brincar, não desce para o play. Por que eu estou dizendo isso? Porque é triste a gente ver, às vezes, as lamentações, as reclamações das pessoas, porque eles dizem, não, mas não dá para eu me conduzir nesse trabalho. Vai. Porque tem que haver dedicação, tem que haver abnegação, tem que haver devotamento. E outra questão que Joana coloca é a questão do espiritizar. Humanizar, qualificar e espiritizar. O que é espiritizar? É a casa espírita estar divulgando realmente espiritismo. É a casa espírita estar se propondo a fazer com que as pessoas se compenetrem da sua condição de espíritos e busquem se desprender das questões materiais. Parar de estar brigando por cargo, por ser presidente da instituição, e entender que muito mais do que é o cargo de presidente, é aquele trabalho que você faz que lhe proporciona uma elevação espiritual. Que muito mais importante que você ser um diretor, ser qualquer cargo dentro da instituição, é você fazer com que aquela atividade que você ocupa, ela se conduza com esmero, se conduza com qualidade. Porque o que vai realmente significar não é o título de presidente, de vice, de diretor. O que vai realmente dar significado à sua vida é aquilo que vai se redundar do seu trabalho, do seu esforço. Seja ele qual for dentro da casa espírita. E para isso nós precisamos entender que a espiritização, ou seja, estudar sobre o espírito, compreender que nós, enquanto espíritos, estamos aqui vivenciando uma realidade importantíssima na nossa marcha evolutiva. Não podemos negligenciar a oportunidade que nós estamos tendo. Porque nós estamos reencarnando por diversas vezes, mas nesse momento nós estamos reencarnando bafejados pelo conhecimento da doutrina espírita. Nós já compreendemos com muito mais clareza, com muito mais nitidez, a importância de viver o bem, de praticar o bem. Não fazemos mais o bem ocasionalmente, mas fazemos com a consciência. E quando não fazemos, a nossa própria consciência, ela nos recrimina, ela reclama, ela entra em perturbação, porque nós sabemos que não podemos alegar o desconhecimento. Quando a gente trata dessas questões de Joana, a gente percebe o quanto a doutrina espírita é importante também na sua tarefa de esclarecimento. Porque o consolo, ele vem no momento da aflição e da perturbação. Mas a paz, a harmonia, ela se concretiza quando nós encontramos a verdade. No Evangelho está dito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque o sofrimento, às vezes, está em virtude disso. É você estar preso a uma crença limitante, você está preso a ideias que, ao invés de lhe libertar da dor, elas
lhe escraviza ainda mais esse processo doloroso. Eu conheci uma senhora que ela estava frequentando um grupo de estudos e ela disse que não ia conseguir mais continuar no grupo porque ela não aceitava a ideia de o cãozinho dela não poder reencarnar junto dela novamente. Ela queria que ele reencarnasse, queria ter contato com ele, queria receber uma mensagem. Eu disse, olha, a doutrina espírita coloca que o princípio inteligente ele transmigra nos reinos da natureza até alcançar o estágio de consciência para entrar no reino nominal. E os animais, eles vão para o mundo espiritual, não para um processo de erraticidade, porque eles não estão sujeitos ao julgamento das suas atitudes. Um animal não se compromete moralmente, um animal ele não tem como ser julgado moralmente como um homem. Então, o animal ele não entra nesse processo. Agora, você querer contato, querer receber mensagem do animal, não aceitar a morte do cão como um fenômeno natural, aí fica complicado. Tem coisas que não dá para a gente lutar quando determinados conceitos, determinados princípios estão cristalizados na mente das pessoas. Mas a nossa tarefa é de esclarecer. E quando você esclarece, você consegue a libertação das pessoas. Você consegue fazer com que ela, através do esclarecimento, ela compreenda que existem outras maneiras de enxergar a vida. Nós estamos agora, por exemplo, no Setembro Amarelo, que é sabido que se comemora, né, o mês de combate ao suicídio. Por que tantas pessoas cometem suicídio nos tempos de hoje? Por que esse número tão alarmante, né, de tentativas e infelizmente, suicídios consumados no nosso país, por exemplo? Um país tão religioso, um país com maior número de católicos, né, um número de espíritas, talvez o país com o maior número de espíritas no mundo. Por que ainda tanto problema com relação ao suicídio? Falta de esclarecimento. À medida em que nós esclarecemos as pessoas com relação às consequências, e quando nós nutrimos essas pessoas com esperança, nós conseguimos auxiliá-las a vencer esses pensamentos intrusivos que os induzem à ideia suicida. Porque essa ideia suicida, ela surge de alguma fragilidade psíquica que o indivíduo apresenta e que acaba sendo aproveitada por mentes perturbadas, espíritos obsessores que tentam se aproveitar e, através de pensamentos intrusivos, começa a induzir essa pessoa à ideação suicida. Quando nós orientamos que a nossa mente, ela é de responsabilidade nossa, a nossa mente é nela que se forjam as asas dos anjos e as algemas dos condenados. É na nossa mente que se trabalham todos os valores elevados do espírito. É preciso cada um se conscientizar que a mente ela funciona como uma antena transceptora, que o tempo todo irradia pensamento, mas o tempo todo também capta pensamento. E o pensamento é uma energia da natureza que reverbera no espaço, alcançando aqueles que estejam dentro da mesma faixa de sintonia. Na hora que eu entro num pensamento autodestrutivo, na hora que eu entro num pensamento de desânimo, de descrédito, de desarmonia, eu estou irradiando esse nível de pensamento. Eu então estou entrando numa faixa de frequência que permite que espíritos aproveitadores, espíritos obsessores, eles busquem estabelecer essa sintonia comigo. E na hora que ele consegue fazer isso, vai depender da força mental de cada um dizer quem é que vai exercer o comando. E como, numa situação dessa, você se encontra fragilizado, é muito mais fácil que essa mente perturbadora ela exerça uma influência sobre a sua mente. O que é que nós procuramos orientar? Vigiai e orai. E a vigilância, ela passa por um aspecto importante, que no atendimento fraterno, quando eu falo isso, aí as pessoas param, mas, poxa, eu nunca tinha parado para pensar nisso não, mas realmente isso acontece. Eu não sei se vocês sabem disso, mas toda vez que um espírito se aproxima de você, antes de invadir a sua mente com as suas projeções mentais, ele já lhe toca fluidicamente. Naturalmente você já sente ou uma sensação agradável
como os nossos irmãos estão aqui, ou uma sensação de desconforto, seja mal-estar, né, bocejo, arrepios, calafrios. São sensações físicas que naturalmente você vai sentir. Então, onde quer que você esteja, que você sentir alguma sensação dessa desconforto, aí Jesus diz, vigiai. Vigie seu pensamento. Porque qualquer pensamento que venha na sua mente naquele momento, precisa ter cuidado. Porque eu já tenho sinais de que existem companhias, existem entidades, existem mentes girando no meu entorno. Se começa a passar por essa situação, e aí vem algum pensamento intrusivo, vem algum pensamento girando em torno da sua mente, e você percebe que aquele pensamento é um constante, é insistente, é pertinaz, aí ora. Ora, porque a oração, ela é o quê? A oração é um fluxo de energia mental que você joga para o plano superior, buscando a sintonia com as esferas superiores, com Deus e com todos os seus enviados de luz. E isso faz com que você mude o seu padrão vibracional. Mudando o seu padrão vibracional, esses espíritos que estão à sua volta, eles não conseguirão sintonizar com você. Porque o grande problema é justamente essa falta de vigilância. Nós permitimos que essa aproximação se estabeleça e, por não vigiarmos a nossa mente, nós permitimos que esses pensamentos se introduzam. Tem um provérbio europeu que ele diz assim: não podes impedir que um pássaro pouse em tua cabeça, mas deves impedir que ele ali faça seu ninho. Ou seja, nós não podemos impedir que um pensamento mau, ele venha na nossa mente. Às vezes é uma maledicência, é um pensamento libidinoso, é um pensamento violência. Isso pode entrar na nossa mente. Alguns são inconfessáveis, mas isso entra na nossa mente. Agora, o que é que nós devemos fazer? Repelir. É repelir. Vai depender de quê? Da nossa força de vontade, da propulsão mental que nós realizamos nesse momento para afastar esse pensamento. Porque uma vez que você exerce essa força mental, uma vez que você consiga expulsar, esses espíritos eles não conseguirão mais enfrentá-lo. Eles procurarão outros que estejam mais suscetíveis. E se você não consegue resistir, se ele está assumindo esse controle sobre você, ore. Ore para que os espíritos superiores eles venham em seu socorro. Eles venham lhe ajudar. Mas se você não consegue orar, então vá para o centro espírita. Procure, vai tomar um passe. É esse o mecanismo da vida, é isso que a gente orienta no atendimento fraterno. Esse esclarecimento tem ajudado muito as pessoas. Já tivemos vários casos de pessoas com essa ideação suicida e que ao longo do tratamento, com essas orientações, ajudou bastante o posicionamento que ele tomou. Porque não adianta, por mais que nós estejamos fazendo um esforço através de vibrações, através do passe, mas se você que está passando pelo problema não assume as rédeas do seu pensamento, se você não se posiciona diante das mentes que estão no seu entorno, você acaba cedendo espaço. Você acaba sendo envolvido por eles. Esse nível de esclarecimento nós precisamos oferecer na Casa Espírita. Porque são conhecimentos, são informações que o Espiritismo nos proporcionou para que nós utilizássemos justamente no mecanismo de consolo, no mecanismo de resgate, de suporte às pessoas que procuram o Espiritismo. Infelizmente, o que mais atrai as pessoas à Casa Espírita, além da dor, é a manifestação mediúnica. E dentro dessa manifestação mediúnica, por invigilância, muitas vezes, o que nós observamos é que ficam cegos sendo conduzidos por cegos. São instituições que começam a dar ouvido a espíritos, a pseudos guias espirituais da instituição. Instituições que começam a implantar determinadas tarefas, determinadas atividades na casa, que não têm o menor respaldo na estrutura basilar do espiritismo. Que contrariam, que até afrontam todos os ensinamentos trazidos dentro da codificação. E o que é isso? Falta de esclarecimento, falta de estudo. Casas espíritas, o finado Romário Menezes, há
27 anos atrás, quando nós fundamos o Grupo Espírita de Petrolina. Ele, assim que nós fundamos, ele precisou viajar, que ele era vendedor, e ele foi morar no Piauí. Ele disse que foi convidado, assim que chegou lá, a participar das reuniões lá na federação. E ele ficou impressionado, porque algumas pessoas dentro da federativa, participando da reunião mediúnica, nunca tinham lido o Livro dos Espíritos. Isso, claro, há 27 anos atrás, eu acredito que, com todo o esforço do CFN, da FEB, isso tenha melhorado. Mas isso era uma realidade. Isso era uma coisa que se praticava dentro da Casa Espíritas. Quem leu o livro Diversidade dos Carismas, vai perceber que logo no começo ali, aquela jovem que começa a manifestar a mediunidade, vocês perceberam o que foi que aconteceu com ela? Ela chega numa instituição em que não ia ser dada a oportunidade dela trabalhar, porque só trabalhavam homens. O grupo espírita só podia ter homens no grupo. E onde é que isso está escrito na codificação? Onde é que se faz distinção de gênero para o trabalho mediúnico? Ou seja, a falta de esclarecimento, ela é fruto da falta de estudos. E quando a pessoa tenta levar esse tipo de esclarecimento sem estudo, ao invés de propagar o espiritismo, acaba propagando um misticismo. Ainda na hora do almoço, nós conversamos sobre algumas experiências, que eu vou colocar de público aqui, não há problema, já que não vai identificar as instituições, de coisas absurdas que são praticadas. Achar que se aprisiona espíritos, né, que em gaiolas, em garrafas, em quartos fechados. É uma ignorância sem tamanho achar que a matéria vai ser capaz de limitar a ação dos espíritos. O trabalho de fluidoterapia nas casas espíritas, muitas vezes sendo mistificado. A maneira como se aplicar, a forma como se aplicar, o momento que se aplicar o passe. O que denota que dentro do movimento espírita nós temos que fazer um esforço muito grande de divulgar de forma mais intensa as orientações que são oferecidas pelas federativas. Assim que nós fundamos o Grupo Espírita de Petrolina, nós utilizamos um livro que ainda hoje está lá no site da federação, Orientações ao Centro Espírita. Queríamos, nós, que todos os dirigentes de casa espírita do Brasil já tivessem lido aquele livro, porque aquele livro pautou todo o desenvolvimento do trabalho na nossa instituição. É toda uma orientação segura de como iniciarmos as reuniões, de como organizarmos os trabalhos, ou seja, a orientação existe, o esclarecimento existe. Muitas vezes o que falta é o desejo de procurar, é a iniciativa de procurar. O espiritismo não pode ficar sendo praticado de forma empírica por pessoas que simplesmente porque tem mediunidade acham que o fato de ter a mediunidade ostensiva, isso faculta ele a abrir uma casa espírita e começar a promover o espiritismo na região. O que é que nós encontramos dentro desse tipo de experiência? São trabalhos que se iniciam, começa com a mistificação, começa um suposto guia orientando as pessoas ali de maneira equivocada. Uma das coisas que Kardec pontuou muito fortemente no Livro dos Médiuns é a necessidade de passar todas as mensagens dos espíritos pelo crivo da razão. Nós não podemos achar que o espírito, porque chegou e falou alguma coisa na reunião, simplesmente nós temos que acatar. Os espíritos, eles não nos dão ordens. Se o espírito chegar na sua casa dizendo, você tem que fazer isso, não dê credo, não ceda, porque o espírito não dá ordem. Ele orienta, ele esclarece. Quando alguém chega dizendo, não, porque o mentor lá da casa, ele chegou dizendo que nós temos que fazer isso, reflita, veja o que é que ele está dizendo com esse temos que fazer. Porque se for algo da área espiritual, nós temos que fazer um trabalho de meditação, nós temos que fazer um trabalho de vibração, beleza. Mas quando começa a dizer que nós temos que mudar o layout da casa, nós temos que mudar a pintura da casa, quando começa a entrar na esfera administrativa da casa, os mentores eles não se tocam para isso. Isso é responsabilidade nossa.
Os afazeres dele já são grandes. O que não falta é orientação no sentido de você conduzir a casa espírita. Não precisa um mentor ficar vindo dizer para você como você deve fazer. Porque quando isso acontece, você cria uma pseudodependência e joga muitas vezes no mentor uma responsabilidade que é sua. Buscar o esclarecimento é buscar estudar as obras da codificação, mas estudar realmente a sério, a fundo. Não é a simples leitura que torna você um estudioso do Evangelho. Não é a simples leitura que torna você um estudioso do Livro dos Espíritos. É preciso ler, mas ler de forma reflexiva. É ler procurando fazer as anotações das dúvidas que você teve com determinadas colocações, com determinadas afirmações. Aí vem a Federação Espírita Brasileira e lança um trabalho formidável, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. É um mecanismo que a Federação oferece para que as casas se estruturem, para que as casas ofereçam o esclarecimento, ofereçam o consolo através de uma preparação, de uma qualificação daqueles que serão seus postulantes ao trabalho na divulgação, na evangelização, na mediúnica. O que infelizmente nós encontramos é que muitas vezes algumas casas elas encontram barreiras intransponíveis para implantar o EJA. Encontram dificuldades enormes para implantar o EJA. Mas talvez a falta de uma percepção mais clara de que as barreiras elas estão sendo quebradas naturalmente. Porque hoje não se justifica uma casa não ter o EJA quando a federação ela oferece virtualmente. Quando existem capacitadores que oferecem treinamentos virtualmente. Eu digo sempre lá no sertão, porque aqui na capital, André, é uma coisa muito fácil. As casas espíritas estão de uma esquina para outra. Você não sabe o que é chegar em Petrolina e você ter uma instituição a 270 quilômetros, outra a 350 quilômetros. É o trabalho que nós temos lá. Porque as cidades distam muito, assim, são muito distantes umas das outras. Então, a dificuldade é enorme de criar uma interação, criar um trabalho de unificação. Mas eu digo sempre que hoje, com as redes sociais, com a internet facultando isso, hoje isso está superado. O trabalho do ESD, o trabalho do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, é um trabalho de excelência para a tarefa de esclarecimento sobre o Espiritismo. São pedagogos, psicólogos, estudiosos da doutrina espírita que se juntaram para montar uma estrutura, com toda uma estrutura didática, onde os módulos vão sendo elaborados e fechados de forma a atender a todos os fundamentos da doutrina espírita. Com toda uma bibliografia de referência para que as pessoas possam ampliar seus estudos. Quando eu vou numa casa espírita, que eu fico sabendo que ela não tem o EJA, me dá uma angústia, me dá a visão de como é que vai se renovar o trabalho da casa. Quando não tem evangelização, então, eu fico mais preocupado ainda com o futuro dessa casa, se não tem evangelização. Eu, fazendo palestra no interior da Bahia, eu visitei uma instituição em que as pessoas faziam questão de dizer os trabalhadores da reunião mediúnica da terça-feira, trabalhadores da reunião mediúnica da sexta-feira. E quando terminou o trabalho, eu perguntei ao dirigente, você apresenta as pessoas fazendo referência às atividades no campo mediúnico? Isso é porque nós temos 3 grupos mediúnicos na casa. E os evangelizadores? Não tem ninguém que você possa chamar para o trabalho? Vocês perceberam a ênfase que às vezes está se dando à questão da mediunidade e às vezes o desvelo, o descuido com relação à evangelização? Se nós buscarmos um esclarecimento em torno do que o Espiritismo nos propõe, nós vamos entender que a evangelioterapia ela é muito mais importante do que os trabalhos de desobsessão. Joana de Ângeles diz que a evangelização é a tarefa precípua de uma casa espírita. Porque se você evangeliza, você vacina com o evangelho as pessoas para as enfermidades morais da idade adulta. A evangelização da criança é a preparação de uma geração futura, onde os pensamentos equilibrados farão com que
haja harmonia no relacionamento humano, em que as pessoas não estejam mais se ofendendo, se atritando e gerando os conflitos, os ódios, as mágoas, que são tão comuns hoje. Por que nós precisamos tanto de reuniões de desobsessão? Onde estão as nossas reuniões para o estudo, para a pesquisa científica, para interagir com a espiritualidade, para entender, por exemplo, qual a influência que os espíritos exercem sobre a inteligência artificial? O que é que tem no espiritismo até agora abordando isso? Nós temos a transcomunicação instrumental, a TCI, existem pessoas dentro do movimento espírita que estudam, mas a inteligência artificial está vindo aí, e acho que foi na Holanda que foi suspenso um projeto de desenvolvimento de uma inteligência artificial, porque uma pessoa cometeu suicídio, e quando foram analisar, ela havia sido induzida ao suicídio através de um diálogo com uma inteligência artificial. E quem garante que por trás dessa IA não existe espíritos utilizando desse novo mecanismo para induzir as pessoas a essas ações? Estou colocando isso como uma reflexão que nós precisamos ter da preocupação com o futuro. Kardec nos falou das mediunidades que existiam até então. Quantas mediunidades vão se desdobrar? Kardec, quando falou do relacionamento com os espíritos, ele não cogitava que nós iríamos entrar nesse mundo da tecnologia e que iríamos enfrentar essa dificuldade agora. Porque uma grande ansiedade que existe hoje no mundo da ciência é saber o que vai acontecer com a humanidade com o desenvolvimento dessa inteligência artificial. Estudiosos dizem que essas variações climáticas, elas preocupam bem menos, porque eles já sabem as consequências da variação climática. Mas o desenvolvimento da inteligência artificial tem trazido preocupações que não se sabe o desdobramento que isso poderá trazer. E o que o Espiritismo está estudando acerca disso? O que é que nós estamos buscando de esclarecimento sobre essa relação? Estou colocando isso como provocação, porque nós precisamos entender que o Espiritismo não se estuda só o Espiritismo. Nós temos que estudar tudo isso que está vindo como novidade. Porque Kardec chegou até a afirmar: deveríamos caminhar junto com a ciência, mas naquilo que a ciência provar que o Espiritismo está errado, fique com a ciência. Então nós precisamos ampliar esse nosso estudo, esse nosso esclarecimento em torno dos aspectos científicos da vida, para não ficarmos apenas focados em estudar os processos obsessivos dentro da visão que nós já trazemos há mais de um século. Então, o esclarecimento, a necessidade do esclarecimento, ela precisa ser encarada como uma responsabilidade inequívoca da direção de uma casa espírita. Antes de se preocupar em entregar pão, leite, cesta básica, que também são necessidades, mas são necessidades materiais que precisam ser sanadas. Mas não se pode colocar essas necessidades acima das necessidades da alma. Não se pode negligenciar a tarefa de suporte ao desenvolvimento psicológico, mental, emocional das pessoas, porque dar uma cesta básica, dar um alimento, isso é necessário. Jesus fez isso, ele multiplicou pão e peixe para alimentar mais de 4.000 pessoas que estavam à sua volta. Mas ele não abriu mão da tarefa de pregar o Sermão do Monte, trazendo o código moral para aquelas pessoas, para todos nós. Então eu peço que reflitam e que entendam esse compromisso que nós temos, que o Espiritismo será aquilo que nós fizermos dele. Kardec nos trouxe a base, mas a base de uma edificação em que nós temos que ter a nossa parcela de contribuição, colocando um tijolo, procurando aprumá-lo e alinhá-lo dentro dessa grande construção do tempo. Nós não podemos ficar achando que todas as respostas da vida estão lá na base. Ao longo do tempo, as coisas vão trazendo demandas e nós precisamos contribuir, colocando o nosso tijolo nessa construção. É uma responsabilidade que nós temos com a geração do futuro e que nós também iremos sofrer as consequências disso, porque nós reencarnaremos.
e a nossa reencarnação voltando a ser aqui na Terra, nós estaremos dentro de um ambiente, dentro de um espaço de convivência, que será a resultância daquilo que nós estamos fazendo hoje. O que é que nós estamos fazendo hoje para que o mundo se torne um mundo melhor? Qual o nível de consolação que nós estamos oferecendo às pessoas que vêm à casa espírita? Qual o nível de esclarecimento que nós estamos oferecendo aos nossos jovens hoje na casa espírita? Quem é que faz essa tarefa de evangelização na casa espírita? Para quem está sendo terceirizado esse trabalho? Eu brinco dizendo terceirizado porque o que nós encontramos hoje são muitos trabalhos de evangelização sendo feitos na internet, sem o menor crivo, sem a menor orientação de pessoas preparadas para isso. Eu já vi grupos de jovens se manifestando na internet, falando sobre política no espiritismo, sobre questão de gênero no espiritismo, colocando isso, agora quem? Jovem de 15, 16 anos, claro que não podemos achar que por ter essa idade eles não tenham competência para falar, mas é preciso ter muito cuidado, porque são temas sensíveis, que precisa ter lastro, é preciso ter conhecimento para avaliar o impacto dessas informações. Porque quando isso, você permite que os jovens fiquem discutindo isso, sem a orientação de pessoas mais experientes, sem a orientação de pessoas que possam aparar as arestas, isso pode trazer comprometimento muito sério ao movimento espírita. É claro que isso tudo traz repercussões, isso tudo traz implicações. O que nós temos que compreender é que o chamamento de Jesus é para que nós façamos aquilo que nos compete, que nós assumamos a nossa responsabilidade. Se espíritas somos, temos o dever de propagar o espiritismo. Se espíritas somos, temos que compreender a nossa impermanência aqui na carne e a nossa condição de herdeiros do universo, de filhos de um Pai Criador que nos ama e que nos faculta a todos a oportunidade do nosso aprimoramento moral. Não nos condena fatidicamente ao inferno infinito, onde nós estaremos sofrendo eternamente pelas nossas inconsequências. Mas um Pai que nos perdoa, um Pai que nos trata com misericórdia. Sejamos para aqueles que convivem conosco tão misericordiosos como Deus é misericordioso para com as nossas fraquezas, para com as nossas misérias. Que Deus nos console sempre. Que Deus nos conforte sempre. Que estejamos sempre conscientes da nossa responsabilidade, do nosso papel. Não abramos jamais a mão dos nossos princípios, dos nossos valores. Sejamos sempre conscientes da responsabilidade que nós temos. Estejamos sempre como protagonistas nesse processo de mudança do nosso planeta. Porque o Espiritismo precisa disso. Que nós estejamos protagonizando esse processo de mudança. Não é uma mudança mudando as aparências da casa, mas é uma mudança mudando as atitudes, mudando os comportamentos, mudando a maneira de se relacionar, fazendo com que o clima de convivência na casa espírita seja um clima verdadeiramente de irmandade, um clima de fraternidade. Não estejamos usando aquele pó de arroz, aquela fantasia de beijinhos e abraços, mas que não passam de máscaras sociais. Sejamos verdadeiros, translúcidos no nosso relacionamento com o outro. Tenhamos a abertura para conversar olhando nos olhos, dizendo o que sente, ouvindo o que o outro sente. Era assim que Jesus fazia com os seus discípulos. Depois de peregrinar, ele se recolhia na casa da sogra de Simão Pedro e ele conversava com os discípulos. Ouvia as reclamações, as súplicas daqueles homens e sempre procurava consolá-los, sempre procurava esclarecê-los. E é isso que ele espera de cada um de nós. Seja na família, no trabalho, onde quer que nós estejamos, sejamos capazes de escutar, sejamos capazes de esclarecer, sejamos capazes de consolar, porque assim também seremos dignos do consolo do nosso Divino Mestre. Um beijo carinhoso no coração de todos vocês. Uma gratidão imensa pela oportunidade de estar aqui. Agradecer a Itagiba, o nosso amigo, a Tabajara, o nosso guia mentor espiritual, e todos aqueles irmãos que nos acompanham na nossa tarefa. A oportunidade de conseguir chegar até o final, com a voz rateando. Agradecer a vocês a paciência e a tolerância, né, devido a essa dificuldade que estamos enfrentando. E mais uma vez eu digo, eu não sei se é uma promessa ou uma ameaça, mas um dia eu volto. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.